texto diz: é na luz de Jesus que eu vejo a minha luz. É na verdade de Jesus que eu vejo a minha verdade. Então você fica perdido, caçando uma coisa, caçando outra, arrumando a desculpa, tentando fazer tudo sozinho, quebrando a cara, e você não quer aquietar e reconhecer que tudo que você precisa está em Cristo Jesus. Irmãos, e deixa eu te falar uma coisa, vai gastar tempo, viu? Se você não tem tempo para tirar, para desenvolver com Deus, tira da ideia que Deus vai te revelar coisas grandes e firmes que você não conhece. Porque para buscar Deus, gasta tempo. Você fica 1h30 assistindo um filme, você fica uns 40 minutos assistindo a novela, você entra na conversa de coisas, igual está vindo aí agora a Copa, você vai entrar em conversas de futebol que não termina mais, e quando fala buscar Deus, dentro da igreja 1h30 você cochila, você dorme. Se chamar para fazer uma oração de 40 minutos, você não consegue ficar dobrado o joelho diante de Deus 40 minutos. E aí você quer milagre, você quer poder, você quer que os seus filhos sejam todo abençoado, que toda a tua casa seja um resplendor de glória. Isso não acontece porque você não valoriza Deus. Não adianta você ficar me assistindo aí na televisão, recebendo a mensagem, recebendo a palavra, aprendendo as coisas do Senhor e continuar aí prostrado. A sua vida de oração não mudou, a sua vida de leitura da Bíblia não mudou, a sua vida de frequência à igreja não mudou, a sua dependência como alguém, uma mulher, um homem de Deus como líder não mudou, e você vai ficar assistindo e falando só que você aprendeu. Satanás não teme conhecimento, Satanás não teme sabedoria, Satanás não teme a capacidade de falar, Satanás não teme a sua coragem, Satanás não teme nem o seu louvor, se não estiver recheado do Espírito Santo de Deus. Ele não teme isso que vem de você, porque qualquer pessoa no mundo pode cantar, louvar, adorar e falar bem. O que Satanás teme é a unção do Espírito Santo na tua vida. Isso Satanás teme. Agora o seu louvor, você tocando um instrumento, você entrando na igreja, tem gente que fala que eu parei de fazer a obra de Deus. Aí eu falo assim, qual a obra que você fazia? Eu tocava na igreja? Não, querido, tocar na igreja qualquer um toca. Isso não é obra de Deus, faz parte. Eu parei de fazer a obra de Deus, o que você fazia? É porque lá na igreja eu era porteiro. Obra de Deus, querido, está ligado a peso, a sofrimento. A obra de Deus é como se eu perguntasse a você assim, olha, o que você tem suportado em favor da obra de Deus? Aí você para pensar. Você que está me escutando agora, eu estou te perguntando, o que você tem sofrido, tem suportado em favor da obra de Deus? Não dá um ponto de interrogação? Você pensa, nossa, o que eu tenho sofrido? Nada, você não tem sofrido nada, meu filho. Você não tem sofrido nada, você não tem enfrentado nada. Porque se alguém falar com você assim, não faça isso, você já larga tudo e vai embora. Você não aceita sofrimento, você não aceita cruz, você não aceita instrução, você não aceita indicação, você não aceita aconselhamento, você não aceita mostrar a você o caminho. Você não tem sofrido nada, você não tem feito nada. Você não tem feito obra nenhuma. Que obra de Deus que você tem feito? Nenhuma. Obra de Deus diz respeito a sacrifício. Jesus fez o sacrifício maior que dá a vida para que nós tenhamos salvação. Agora, nós tenhamos que levar o Evangelho. E o Evangelho vai custar. O Evangelho me custa tempo. Me custa tempo de oração, me custa tempo de leitura, me custa tempo de cuidar da igreja, me custa tempo de dirigir um culto, me custa tempo de responsabilidade, me custa compromisso. O Evangelho custa. Aí você assiste, liga a televisão, assiste um programa, aprende a mensagem, não tem pastor, não tem igreja, não aceita liderança, não aceita aconselhamento, vai na igreja uma vez ou outra, toca ou canta, ou fica na porta, ou entrega o dízimo na igreja e acha que você está bom demais e que Deus é obrigado a te abençoar. Deus não é obrigado a nada, porque Deus não gosta de lixo, de porcaria, de resto. Deus é Senhor. Nós às vezes temos tratado do Espírito Santo como se fosse escravo nosso. Não se engane, não.
E antes de você reclamar e murmurar, olha para a sua situação, olha para a sua vida, olha para a sua integridade, olha para a sua fidelidade e vê se tem alguma coisa boa em você. Estava conversando ontem com a minha família, eu estava falando que eu nunca vi no mundo que nós vivemos crente tão menino como esses que nós temos dentro das igrejas. Gente menino, gente grande, gente velho, mas cheio de meninice, irmãos, cheio de criancice, cheio de sentimento. Você tem que ter muito cuidado para falar alguma coisa com crente na igreja, com líder da igreja, porque senão envermelha os olhos para chorar. É uma coisa assustadora. Nossa, é terrível. Talvez eu estou falando com você assim também. Vai na igreja, frequenta, dizima, mas se você não participa de nada, porque você sabe que se participar, você vai dar problema. Não tem maturidade, não cresceu, é menino, reclamão, murmurador, lamentador, misericórdia. E aí nós esquecemos que em Jesus está o manancial da vida. Nós temos que pedir: Senhor, me ensina a te amar. Me ensina a querer o Senhor acima de tudo. Me ensina a estar com o Senhor para suportar os problemas da vida. Me ensina a orar aqui dentro da minha casa. Mesmo quando eu estiver fazendo alguma coisa, me ensina a clamar ao Senhor para uma mudança de coração, para um espírito elevado. Me ensina a sofrer e suportar o peso da cruz em favor do teu reino. Porque eu tenho reclamado muito, eu tenho achado que o Senhor é obrigado a me abençoar, e agora eu sei que o Senhor não é obrigado a nada. Eu preciso me converter. Talvez essa é a nossa melhor oração que nós fazemos no momento. Porque a Bíblia fala que o Senhor vai derrubar os obreiros da iniquidade, e eles não poderão se levantar mais. Mas para o Senhor derrubar aqueles obreiros, aquelas pessoas e os demônios que estão lutando contra a sua vida, você precisa entender que Deus é bom e você precisa se abrigar à sombra das asas dele. Você precisa reconhecer que Jesus é o manancial da vida. Você precisa conhecer que igreja não é um local onde você vai passear. Não é um local onde você senta e fica namorando dentro de igreja. Eu fico revoltado de ver gente sentada na igreja abraçando, beijando, cheirando o pescoço do outro. É assustador, quase não vem na igreja, quando vem parece que está ali para ter um aconchego. Abraça, falta quebrar a cadeira jogando o corpo gordo para trás. Se entrega numa cadeira de plástico, que a pessoa se entrega, some. É assustador. Aí depois que acontece um probleminha na vida, meu Deus, por quê? Ó Senhor, por quê? Por que nada, irmão? Não temos direito de reclamar nada. Do jeito que a gente está e o que a gente tem, a gente teria que agradecer, porque não merecemos nem isso. Mas a verdade é essa, e eu preciso falar essa verdade, para despertar em mim e você um compromisso maior. Nós estamos lendo o Salmo 36, mas tem muitas coisas boas que a gente pode estar buscando aqui. O Salmo 34 vai dizer, olha, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Mas o que o salmista fez? Buscou ao Senhor. Quer ver? Eu vou continuar esse salmo aqui, eu vou naquele salmo conhecido aqui, ó. Salmo 40. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Deus, Ele inclina para o homem, para abençoar, quando aquele homem clama e espera com paciência. Quando o homem clama,
O homem tem resposta é quando ele clama. Você clama a Deus? Você clama a Deus ou você reclama de Deus? Porque uma coisa é clamar e pedir graça e misericórdia e chorar. Outra coisa é reclamar e julgar a culpa em Deus. O que você faz? Qual é a sua oração? Qual é a sua oração? Talvez você está reclamando de coisas que você não nasceu para fazer. Porque hoje em dia na igreja acontece uma coisa muito perigosa, irmãos. A pessoa, por exemplo, ele fala em público, aí já fala, você nasceu para ser pastor. Só porque ele fala bem, nasceu para ser pastor. A pessoa tem uma voz boa, você nasceu para ser levita. É levita da casa do Senhor. Igreja evangélica é cheia dessas coisas retardadas, sabe, desse julgamento humano. A pessoa tem uma facilidade para trabalhar com jovens, com crianças. Você nasceu para ser um líder? Não. Talento todo mundo tem em muitas áreas. Agora, quem nasceu para exercer alguma coisa na obra de Deus tem o chamado de Deus. Queima dentro do coração dele o desejo de fazer isso. Ele não faz, não é porque alguém falou que ele deve fazer. Ele faz porque ele tem convicção que ele precisa fazer. E você sabe qual é a prova que você sabe que você nasceu para fazer algo para Deus? Você suporta dor e peso e continua fazendo aquilo com alegria. Você quer saber se você de fato nasceu para fazer alguma coisa no mundo espiritual, para servir dentro da igreja, para ser um pastor, uma diaconisa, um missionário, uma missionária, alguém? É quando você sofre em relação àquilo. Você está fazendo certo, mas tem alguém perseguindo. Você está fazendo certo, tem alguém falando mal. Você está fazendo certo, tem alguém jogando pedras em você, e você continua bem. Você não lamenta, não murmura, não fica com raiva, porque o seu coração está em Jesus, que é o manancial da vida. Aí você é um chamado para a obra, porque uma coisa grande que acontece aí fora é as pessoas que são treinados pela igreja para servir a igreja, mas não são chamados por Deus. Ele é pastor, mas é pastor que aprendeu a ser pastor da igreja tal. Ele copia a igreja, ele copia o líder da igreja, ele fala as palavras que a igreja fala. A igreja se tornou uma cultura, porque ela tem um costume, e aí aquele líder é um líder daquela igreja, ele é produto daquela igreja, ele foi treinado por aquela denominação, ele não é chamado por Deus. Porque na primeira hora que apertar o pé com ele, ele vai embora. Na primeira hora que chamar a atenção, ele vira as costas. Na primeira hora que reclamar alguma coisa, ele ou ela nunca mais aparece. Quer saber se você é filho ou filho de Deus chamado para a obra? Olha se você tem sofrido peso e continua firme. Ou se quando alguém fala alguma coisa para você, a primeira pensamento que vem na sua mente é: eu vou embora, eu não preciso disso. Isso dá para você ter noção sobre a vida. Porque o salmista diz, aquele que clama e espera com paciência, Deus se inclina para ele. Deus ouve o clamor dele e Deus tira ele de uma situação terrível e coloca um cântico novo na boca. É o Espírito Santo que renova. É o Espírito Santo que coloca coisas novas na sua boca, ok? É o Espírito Santo. Irmãos, é vergonhoso, é satânico, é demoníaco quando você tem coragem de ouvir uma música do mundo, de uma pessoa que não serve a Deus, de uma pessoa que faz show para outras pessoas, faz show, não canta louvores ao Senhor, e você pega a mesma sintonia, a mesma harmonia, o mesmo ritmo e acompanha uma música de igreja. Isso é desgraçadamente terrível no mundo espiritual. Quer cantar algo para Deus? Pega um cântico novo pelo Espírito Santo. Ainda que você fica em glória, glória, 360 vezes, mas aquela glória vai manifestar uma glória sobre a vida da igreja. Agora tem gente que vai no mundo e escuta uma música do mundo, criada para as pessoas beber, fumar, usar droga, prostituir, adulterar, mentir, roubar, e fala, não, eu estou agora trocando a letra para louvar o Senhor. Isso é gente preguiçoso, safado, infiltrado por Satanás.
Deus não trabalha com isso não, irmãos. Deus não trabalha com cópia não, com sombra. Isso é sombra. Deus não é sombra. Não tem nada original, não tem nada no espírito. E hoje em dia é difícil, presta atenção para você ver, de você ter um cântico espiritual, um cântico novo na boca dentro das igrejas. Quando canta uma música numa igreja, ela canta no mundo inteiro, a mesma igreja. Faz chover, aí é chover em toda a igreja. Eu navegarei em toda a igreja. Aí só vai, quando pega uma música, é só aquela música, que eu acho que até Deus enjoa dela, porque não tem nada novo mais. Não tem coisas novas, não tem um cântico novo. Não tem alguém que recebeu a graça do Senhor. E você sabe por que não tem? Porque não tem tempo com Deus. Repara uma coisa, você que está me assistindo, deixa eu pegar no nervo das coisas. Você participa da adoração, do grupo de louvor da igreja. Qual foi a última vez que o grupo de louvor da igreja ficou um dia em consagração, estudando só texto sobre adoração para ter coisa nova? Qual foi o dia? Qual foi a última vez que você passou num retiro espiritual para ter coisas novas? Para quando você adorar, o céu mover a terra? Responda para você mesmo. Qual foi a última vez que você passou para isso? Qual foi a última vez? Aí vocês passam o dia inteiro escutando tudo que é dos outros. Isso quando não escuta funk. E depois chega domingo para ensaiar 5h30 para cantar na igreja e clamar o fogo cai. Que cai fogo, irmão? A gente fica doente de frio, de carne. Não adianta, não cai nada. Dá vontade de ir embora. E isso eu estou falando em geral. A gente sabe que é. Eu não tenho muita amizade com muitos pastores, graças a Deus por isso. Mas alguns que eu tenho, a gente conversa, os assuntos é sempre o mesmo. A gente fala, e nessa área, pastor, a minha dificuldade é essa. Porque o que acontece no mundo espiritual, em uma denominação, você pode ver que acontece em todas as outras. Há uma deficiência. E isso eu estou falando é nós, eu estou me incluindo aqui. Estou incluindo o ministério, o tempo da salvação. Eu não estou jogando pedra em você, não. Eu estou chamando você para uma realidade espiritual que nós vivemos e nós enfrentamos. E nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. Vai pregar na igreja, passa o domingo inteiro, irmão, comendo, brincando, fazendo churrasco, assistindo filme. Das 6h, na hora que a família começa a arrumar, aí o pastor vai lá e lê um salmo, lê 7 versículos, lê aquilo e fala, vou falar isso. Faz uma oração, ó Deus, me dá a tua palavra. Chega dentro da igreja e ora, ó Senhor, fala a tua palavra. Que a pregação morta, sem vida, sem testificação, sem presença de nada. Ele está pregando, mas ainda está pensando na imagem do filme que ficou na cabeça dele, que desligou a televisão 5h30. A cena do filme de 2 horas é muito mais forte do que aquelas 6 versículos que ele leu. Não tem nada com... O que vai fluir, irmãos? Aí, como se diz o antigo pregador, é um pregador morto, pregando uma mensagem morta para uma igreja morta, tentando salvar o mundo que está morto. O que isso vai produzir para a vida? Todo mundo morto. Todo mundo morto, gente sentada no altar dormindo. Eu vejo isso. Irmãos sentados dormindo. E quando fala assim, estou cansado demais, está cansado porque a carne está viva. Não tem tempo nenhum para as coisas do Senhor. Jesus é o manancial da vida, eu preciso valorizar isso. Se Ele é o manancial da vida, eu preciso respeitar isso. E eu vou respeitar isso, tirando algumas questões da minha vida para ganhar tempo com Ele. Se eu ministro, por exemplo, eu vou ministrar domingo agora, o meu domingo já não é um domingo comum. Para ser sincero, tem que ser toda a minha vida e toda a semana. Mas no mínimo, domingo já não é um domingo comum. Eu levanto cedo, eu preciso ter um tempo de devocional ao Senhor. Preciso gastar pelo menos 1 hora de oração, de dependência. Durante o dia eu não assisto nada, não tem filme, não tem novela na minha cabeça. Eu fico o dia inteiro com a Bíblia no Senhor. Preciso chegar mais cedo, concentrar, para mim ter algo para passar. Isso é o mínimo, o mínimo. Eu não estou sendo aplaudido, não. Isso é o mínimo que eu tenho que fazer com aquilo que é a palavra de Deus. Isso é o mínimo que eu faço.
para de mim sair alguma coisa viva para ajudar alguém. É o mínimo que eu tenho que fazer. E a minha cabeça começa a ser concentrada desde a segunda-feira. Oh Deus, que eu saio domingo. Eu saí domingo do culto já pensando, domingo que vem eu preciso manifestar alguma coisa aqui. Eu já estou a semana envolvido com isso. Já estou a semana orando para isso. 1 hora, 1 hora e meia de oração diária, pedindo ao Senhor graça. Nós precisamos disso, queridos. Nós devemos fazer isso. Para a gente sair do estado de morte para caçar um estado de vida. Mas esse estado de vida está em Deus, e para mim buscar isso em Deus, eu tenho que ter tempo, eu tenho que chorar na presença do Senhor, e eu estou pedindo a Deus, Senhor, me dê lágrimas na tua presença, porque senão a gente continua, você sabe como que? Uma igreja morta, um grupo de louvor morto, cantando louvores mortos para uma igreja morta em adoração. Um pregador morto pregando uma mensagem morta para uma igreja morta de palavra. E a gente fala assim, por que o mundo não é salvo? Não é salvo porque a igreja está condenada. Não é salvo porque eu não tenho vida. Quem que vai querer estar perto de uma pessoa morta, fedendo, que não tem vida? Ninguém. Eu não tenho vida. Agora, quando a igreja brilhar em vida, o mundo inteiro para. O mundo inteiro para. Hoje a cidade para, por exemplo, 7 Lagoas parou por causa de um santo morto. Por que 7 Lagoas parou no dia de um santo morto? Porque não tem nenhum santo vivo. Se tivesse algum santo vivo, a cidade pararia para ouvir a palavra e para assistir um culto. Agora, diante de gente morta, a cidade paralisa, é feriado. Diante de alguém que não faz, que não moveu, que não existiu, ou se existiu, não existe mais. Ontem na nossa oração eu orava em relação a isso, Senhor, a cidade está parada a um santo, a uma pessoa que morreu. Agora será que não tem ninguém mais vivo para o Senhor fazer alguma coisa? Será que não tem mais ninguém vivo com o poder do Senhor para fazer alguma coisa? Será que não tem ninguém com a santidade para o Senhor mover? Para que a igreja pare, para que na porta de uma igreja, num culto normal de meio de semana, a avenida fica parada, porque multidões não puderam entrar, mas estão ouvindo por lá de fora. Eu espero que isso aconteça nesta cidade em nome de Jesus. Que o Senhor levante em algum ministério, para não dizer em vários homens e mulheres assim, que num culto de segunda, de quinta, de sexta-feira, nem de domingo, quando começar a orar, a cidade vem, as pessoas paralisam as ruas, porque querem Deus e sabem que ali Deus está, que Deus está falando, que quando tocar os louvores, parece que é os anjos do Senhor que desceram, estão dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, que quando começar a fazer oração, parece que é o profeta Elias que está orando e dizendo, que caia fogo do céu, e é possível sentir isso na pele, que quando tiver trazendo uma mensagem, parece que é João Batista que está pregando no deserto, dizendo, arrependei-vos dos vossos pecados, e os corações são tremidos na presença do Senhor. Eu preciso acreditar nisso, eu estou orando para que isso aconteça, porque nós precisamos de Deus como manancial de vida, não como religião, não como uma frequência, um culto, uma missa, que você senta lá 45 minutos e aquela coisa morta, aquela coisa fedendo, aquela coisa nojenta, que você só vê estrutura, só vê catedral e imagem, mas não tem vida, não tem vigor, coração não bate, não tem lágrimas, não tem presença de Deus. Quando termina, você não sabe se você estava dormindo ou se você estava sonhando. Isso é triste, isso é angustiante para nós. E a igreja do Senhor está aí, em cada esquina uma igreja, em cada esquina, em cada lote uma congregação. E nós precisamos perguntar, aonde tem a vida? Não é onde tem igreja, é onde tem vida. Onde não está vendendo bênção, onde não está vendendo tijolo, onde não está vendendo, onde não está gritando para você tirar o seu dinheiro todo e julgar lá nos pés da igreja.
Aonde que não está pedindo para você fazer sacrifício, mas será que existe um lugar nessa cidade de Sete Lagoas que tem a porta chamada assim, ó, ali é a porta de oração, é onde as pessoas entram e não olham para um canto nem para o outro, mas está se rendendo aos pés do Senhor? Que Deus levante homens e mulheres de oração, porque a oração vai começar a fazer com que Deus queime do meio da igreja muitas coisas terríveis, e quem precisar de sair, que sai, quem precisar ser levantado, que se levante. Mas nós estamos orando para isso, e que o Senhor levante pessoas assim nos outros ministérios, que ore a Deus, que busque ao Senhor, que de fato tenha um encontro com o Espírito Santo, que de fato possa dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor, e o Senhor nos serve também, porque Ele se inclinou para nós, ouviu o nosso clamor. Que o Senhor levante homens e mulheres, que dentro dos seus lares será o campo de batalha de oração, dentro das suas casas será o campo de batalha de oração, será um altar na beira da tua cama. Quando você colocar o teu joelho, vai começar a pegar fogo espiritual, não vai ter vontade de parar, você vai começar a ouvir uma conversa fiada, uma acusação, e você já vai repreender em nome de Jesus. Isso não convém aos santos. Você vai passar a selecionar coisas, porque você sabe que a oração com a obediência agrada a Deus e atrai o reino espiritual para onde você estiver. Você precisa ser santo para orar, mas também precisa orar para ser santo. As duas coisas trabalham junto. Que o Senhor levante pessoas assim, para que o mundo veja que a igreja dele tem luz, que a igreja dele tem poder, que a igreja dele tem autoridade. E a igreja de Jesus não é uma igreja porca, não é uma igreja imunda, não pode ser uma noiva toda vestida de branco, mas com vestido parecendo que passou no chiqueiro. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que nós tenhamos vergonha na nossa cara para clamar a Deus. E eu estou falando para você que está me assistindo, evangélico, espírita, católico, para você que diz que crê em Deus. Se você crê em Deus, então muda de vida. Se você crê em Deus, então sai fora de coisas que não convêm. Como você pode acreditar em Deus e comprar coisas roubadas e colocar dentro da sua casa? Como você pode falar que serve ao Senhor Jesus e a sua casa é um ambiente de conversas fiadas, de acusações e de todo tipo de putaria? Como que você pode ir para uma missa, ir para um culto, ir para uma igreja e depois acender vela aos demônios, aos santos dentro da sua casa? E está dizendo que está chamando vibrações, está chamando nada, está correndo das coisas eternas do Senhor. Não tem como você falar que acredita no Senhor Deus e que Ele é o seu Senhor e o seu protetor, e você tem coragem de carregar um patuar, uma imagem para proteger você. A minha confiança está no Senhor, o Deus de Jacó é o meu refúgio, é a minha fortaleza, Ele te ajudará. Agora você diz que acredita no Senhor e Salvador, e você cria dentro da sua casa um mural, um lugar consagrado, e você coloca uma imagem lá dentro e fala que aquilo é para te proteger. Como que você acredita em Deus? E todo dia você tem que limpar aquele ambiente, porque senão o cachorro faz as necessidades ali, o gato faz as necessidades ali, e você chama aquele lugar de santo. Pelo amor de Deus, precisamos aprender sobre isso. Deus é Deus, então que eu sirvo Ele como Deus. Eu não troco Deus por uma escultura, eu não troco Deus por uma imagem pregada na parede, eu não troco Deus por um prato de lentilhas de comida, eu não troco Deus por um momento de prazer, eu não troco Deus por nada, porque se Ele é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada, se Ele é o meu pastor. Eu vou orar agora, o Senhor perdoar-nos.